Minhas cordiais saudações a todos os diocesanos de Limeira que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aí bem próximos da celebração da Ascensão do Senhor, que vai ser agora no próximo domingo, dia 16 de maio. E também, como acontece todos os anos, por ocasião da Ascensão do Senhor, o Papa faz uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E nesse domingo nós estaremos celebrando o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então aproveito a oportunidade para resumir a mensagem do Papa Francisco para esse dia tão importante para nós católicos. O Santo Padre dá como título a sua mensagem aos meios de comunicação social o seguinte título: Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. É o encontro aquilo que mais marca o desafio lançado pelo Papa Francisco aos jornalistas. Serem capazes de assumir a frase do Evangelho de São João: vem e verás. Para o Papa Francisco, existe uma crise editorial que corre o risco de levar a uma informação construída nas redações, diante do computador, nos terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua. Desta forma, é importante os jornalistas estarem abertos ao encontro, procurando verificar com os próprios olhos, in loco. Se não nos abrirmos ao encontro, diz Francisco, permanecemos espectadores externos, destaca o Papa em sua mensagem. Então é importante ver a mensagem in loco, conferir a veracidade da notícia. O próprio jornalismo, como exposição da realidade, requer a capacidade de ir onde mais ninguém vai, mover-se com desejo de ver. E aí até o Papa diz assim, é preciso gastar as solas dos nossos sapatos, né? O bom jornalista é aquele que gasta as solas do sapato. Francisco ainda lembra a coragem de muitos jornalistas que se esforçam por narrar a realidade, mesmo que tenham que correr riscos, e diz textualmente o Papa Francisco na mensagem. Temos que agradecer a coragem e determinação de tantos profissionais, jornalistas, operadores de câmera, editores, cineastas, que trabalham muitas vezes sob grandes riscos. Se hoje conhecemos, por exemplo, a difícil condição das minorias perseguidas em várias partes do mundo, se muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação, o ecossistema foram denunciados, se muitas guerras esquecidas foram noticiadas, graças a esses profissionais, aos jornalistas. Para o Papa, seria uma perda não só para a informação, mas também para toda a sociedade e para a democracia, se faltassem estas vozes, diz Francisco, um empobrecimento para toda a humanidade. Ainda em sua mensagem, o Santo Padre refere-se em particular ao tempo de pandemia que estamos vivendo, sublinhando que há o risco de narrar a pandemia ou qualquer outra crise só com os olhos do mundo mais rico, ou seja, o risco de que a atenção midiática possa ser regida pelos interesses mais ricos e poderosos. E o Papa exemplifica, por exemplo, na questão das vacinas e dos cuidados médicos em geral. Pensemos no risco de exclusão que correm as pessoas mais indigentes. A gente vê que a vacina está nos países mais ricos. Os países pobres, infelizmente, não têm vacina. E a imprensa mostra isso, tá? É a importância do trabalho da imprensa. Diz Francisco, quem nos contará a expectativa de cura nas aldeias mais pobres da Ásia, América Latina e África? Deste modo, as diferenças sociais e econômicas a nível planetário correm o risco de marcar a ordem da distribuição das vacinas anti-Covid, com os pobres sempre ficando em último lugar. E o direito à saúde para todos, afirmado em linha de princípio, seria todos têm direito à saúde, acaba esvaziado na sua valência real. Quando a gente vai ver na prática, não é para todos. O Papa também se refere à internet, dá um destaque à internet. Diz assim, a internet pode multiplicar a capacidade de relato e partilha, apontando que com a internet há muito mais olhos abertos sobre o mundo. A tecnologia digital nos dá a possibilidade de uma informação em primeira mão e rápida, tempo real, online, né? Por vezes muito útil, diz Francisco.
Pensemos nas emergências em que as primeiras notícias e mesmo as primeiras informações de serviço às populações viajam precisamente pela internet. É um instrumento formidável que nos responsabiliza a todos. Mas o Santo Padre lembra que potencialmente todos podemos tornar-nos testemunhas de acontecimentos que de contrário seriam negligenciados pelos meios de comunicação tradicionais. Por exemplo, coisas que acontecem no nosso bairro, na nossa paróquia e que as redes sociais noticiam, né? E que se fosse esperar os grandes meios de comunicação seriam naturalmente deixados de lado. Então a importância das redes sociais. Destaca ainda o Santo Padre que graças à rede social temos a possibilidade de contar o que vemos, o que acontece diante dos nossos olhos e partilhar nossos testemunhos. Mas, e aqui a advertência do Santo Padre, mas existem também perigos e riscos, como de uma comunicação social não verificável, na prática as fake news. As imagens podem ser manipuladas, sendo necessária uma maior capacidade de discernimento e um sentido de responsabilidade mais maduro, seja quando se difundem, seja quando se recebem os conteúdos. Não ir acreditando logo de cara, porque muitas vezes é mentira. Até imagens podem ser manipuladas, né? Hoje existem programas para isso, então a gente tem que estar muito atento, já não ir acreditando logo de cara. Todos somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelas informações que damos, pelo controle que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas, desmascarando-as. Então, se você sabe se é uma notícia falsa, avise, isso é falso. Todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade. Francisco chama atenção para isso, que sejamos testemunhas da verdade. Na sua mensagem dedicada aos meios de comunicação social, o Papa destaca que algumas coisas só se podem aprender experimentando-as. O intenso fascínio, diz Francisco, que Jesus exercia sobre as pessoas, certamente dependia da sua forma de pregar, da verdade da sua pregação. Mas a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até dos seus silêncios. Os discípulos não só ouviam suas palavras, mas viam-no falar. A presença da pessoa faz a diferença. É o encontro, o ir ao encontro do outro, o ir ao encontro da notícia. O Santo Padre denuncia a quantidade de eloquência vazia que aumenta no nosso tempo. E lança o desafio de que os comunicadores cristãos, que somos nós, usem um método utilizado na difusão do próprio Evangelho, através de encontros pessoa a pessoa, coração a coração. Venha e veja, venha e você verá. Homens e mulheres que aceitaram o mesmo convite que foi feito a João. Vem e verás. Todos os instrumentos são importantes para a comunicação. E aquele grande comunicador que se chamava Paulo de Tarso, São Paulo, teria hoje certamente usado o e-mail e as redes sociais para evangelizar. Mas foram a sua fé, esperança e caridade que impressionaram os contemporâneos que ouviram pregar. E tiveram a sorte de passar algum tempo com ele, de vê-lo durante uma assembleia ou numa conversa pessoal. O contato pessoal, isso é insubstituível, lembra o Papa Francisco. E o Papa conclui a sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais neste ano 2021 com uma belíssima oração. Eu vou rezá-la aqui, diz assim: Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Olha só, e a honestidade de contar o que vimos. É assim que devemos comunicar a boa nova do Evangelho. A todos a minha bênção e até semana que vem.